Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 14. Primeiro livro de Samuel, 7, 12 a 14, diz assim: Tomou então Samuel uma pedra, e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém? O verso 12 e 13. Amém? A palavra Ebenezer, ela significa pedra de ajuda ou gratidão. Amém? Essa palavra gratidão, ela está em voga hoje nas mídias sociais. Está em segundo lugar, você vê lá, hashtag amor, uma das que tem estado, como a primeira, mas gratidão, ela acompanha em segundo lugar. Eu fico imaginando um coração grato, e é neste momento, que nós estamos vendo aqui de primeiro livro de Samuel, capítulo 7, que nós lemos esse texto. Nós queremos levar você a esse entendimento, que este local de gratidão também é um local de aprendizado, é um local onde Deus vai estar trabalhando tremendamente nas nossas vidas. E este lugar de gratidão, quando eles colocam aqui essa pedra, Samuel, o profeta da parte de Deus, aquele homem da parte de Deus, levantado por Deus, no momento que o povo conquista aquela grande vitória contra os filisteus eram um povo, um inimigo ferraz, um inimigo presente na vida do povo de Israel, em todos os momentos, mas neste momento é o momento em que eles são derrotados, e eles, diz a palavra de Deus, e assim foram abatidos os filisteus, e nunca mais vieram ao território de Israel. E ali naquele local da vitória, Samuel coloca aquela pedra, e naquele local, Ebenezer, ele diz assim: até aqui Deus tem nos ajudado. Mas essa primeira menção deste primeiro acontecimento ali naquele local chamado Ebenezer, não foi um momento de vitória. E eu vejo desse Deus que, em meio aos momentos de lutas, dificuldades, adversidades que porventura nós venhamos a passar, os lugares de um momento, uma suposta derrota, Deus, ele transforma num local de vitória. Amém? Porque lá no capítulo 4, no verso 4, capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, voltando um pouquinho, no capítulo 4, no verso 1 e 2, diz assim que Israel, ele saiu ao encontro aos filisteus, e acampou-se junto a este local, Ebenezer. Amém? E o inimigo ficou um pouco adiante, e diz a palavra de Deus que o inimigo cercou a Israel, e naquele momento lá, que nos relata essa história no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, fala que neste local, houve um momento de derrota do povo de Deus, do povo de Israel. 4.000 soldados foram abatidos naquele momento de confronto. E o inimigo vem, e o inimigo se prepara de uma maneira tão estratégica, e entra e vem, e não somente aqueles 4.000 soldados são ceifados ali, do povo de Israel, mas voltando de novo e atacando o povo e oprimindo o povo, ele elimina mais 30.000 homens, 30.000 soldados. Então, os 34.000 pessoas foram abatidas naquele local chamado Ebenezer. Então, na memória do povo, aquele local tinha sido um local de derrota. E muitas vezes o inimigo quer que nós fiquemos neste local de derrota e nos acampemos nesse local de derrota e não olhemos para frente, não busquemos lá adiante, a vitória a ser conquistada, e ficamos muitas vezes ali naquele momento de tristeza, absorvido pela tristeza. E você vê que tudo isso ocorreu naquele momento, é o momento em que a arca do tesouro, simbolizando a presença de Deus, foi tomada. E quando a arca é tomada, diz a palavra de Deus que também os 2 filhos de Samuel, de Eli, aliás, foram mortos, Ofne e Fineia. E quando Eli soube
que o inimigo tinha vindo naquele momento e tinha adentrado ali nas trincheiras do povo ali, invadido ali, a primeira coisa que ele se preocupou foi com a arca, que simbolizava a presença de Deus. E aí os mensageiros trouxeram a notícia que os filhos deles, os 2 filhos de Eli, haviam sido abatidos naquele combate. Então, naquele momento, o pai recebe essa notícia e logo em seguida ele recebe a notícia seguinte de que a arca havia sido tomada, que os inimigos, os filisteus, tomaram a arca e levaram consigo. E diz a palavra de Deus que aquele homem, ele cai de costa, ele quebra o pescoço e ele morre. Então, naquele momento começa uma trajetória de lutas e aflições que duraram por mais de 20 anos, quase 20 anos. Então eu fico imaginando que naquele momento o povo estava ali, passando por aquele momento de aflição, a arca é tomada, é levada para o território dos filisteus, é colocada dentro do templo de Dagon, um deus a qual os filisteus cultuavam, estava ali, naquele momento, longe do local que lhe era devido. Mas Deus, ele não perde o rumo da história. Deus, ele não perde o rumo da tua história, da nossa história. É um Deus que controla todas as coisas e, meu amado irmão, é um Deus que pode fazer com que este momento de aparente derrota possa ser um momento de vitórias a serem conquistadas. É o Deus que está presente e que quer gerar no nosso coração, neste momento, esse sentimento de gratidão, dizer: Deus, até aqui o Senhor tem sustentado, tem fortalecido as nossas vidas. E diz a palavra de Deus que o povo estava sendo tratado por Deus, por N situações de erros, que absorvia ali o coração do povo, a começar pelos próprios sacerdotes, os próprios filhos de Eli, que eram descendências, daqueles que deveriam ser os líderes espirituais, estavam vivendo um caos tremendo. E nós sabemos que em meio a todo o caos, a qual porventura nós estejamos passando, a nossa nação esteja passando, o mundo esteja passando, Deus, ele não perde o controle. Deus não perde o controle. Deus está presente. E a palavra de Deus nos leva até este momento a qual nós lemos, que é o capítulo 7 do livro de 1 Samuel 7, no verso 11, diz assim: que os homens de Israel perseguiram os filisteus e os feriram. Então Samuel tomou uma pedra entre aquele local do combate ali, entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Eu quero falar de Ebenezer como este lugar onde a ação sobrenatural de Deus vai nos levar ao momento de mudança, ao momento em que a palavra de Deus diz de arrependimento, de mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Amém? Que você possa ser transformado em meio a esse momento de adversidade, de dor. E era aquilo que Deus estava falando àquele povo no capítulo 7, voltando um pouquinho, capítulo 7, no verso 3 a 5, diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo a Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Amém? Samuel estava levando o povo àquele momento de arrependimento, um arrependimento que teria que ser começado lá dentro, no profundo do coração do ser humano. Não era uma coisa que seria como que um motivo de mudança apenas externa, não. Mas a verdadeira mudança genuína, ela começa de dentro para fora.
Vai começar de dentro, onde Deus vai começar a agir, a atuar de uma maneira tremenda. Diz a palavra de Deus, que o Deus estava dizendo ao povo: se de todo o vosso coração converterdes a mim, diz o Senhor. Se de todo o coração, se houver uma mudança genuína no seu coração, vai haver uma ação expressa, numa atitude expressa e externa, que vai ser vivenciada pelas demais pessoas. E o Senhor disse assim: essa atitude vai gerar essa ação, e essa ação vai ser expressa através de tirar aquilo que não agrada a Deus. Tirai dentre vós os deuses estranhos, tirai dentre vós aquilo que está tomando o primeiro lugar na sua vida, que está tomando o primeiro lugar, o lugar que é devido a Deus. Quando a palavra de Deus diz, o Senhor dizendo: olha, existem 2 mandamentos. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, ele é semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus, ele dá uma orientação de vida, e essa orientação de vida fala dessa exclusividade a qual Deus quer ter na nossa vida, no nosso coração, de uma maneira tremenda, no seu coração de uma maneira tremenda, meu amado irmão. Se você quer tornar Ebenezer, este lugar onde até aqui o Senhor nos ajudou, ainda que seja um local que aparentemente seja vivenciado por você, um momento de derrota, de tristeza, de dificuldade, meu irmão, Deus pode mudar essa história, como Deus estava mudando a história daquele povo, naquele momento devido, quando o Senhor estava levando eles, aquele momento, e depois, passado todo aquele período, Deus estava conduzindo o povo a um momento de arrependimento, de mudança. Samuel, ele exorta o povo ao abandono do pecado, abandonar aquilo que realmente estava tomando o lugar devido, que era o lugar de Deus na vida deles. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Tire aquilo que está tomando o primeiro lugar no teu coração e deixe Deus reinar, deixa Deus comandar. E a palavra de Deus diz assim: preparai o vosso coração e servi a Ele somente a Ele, somente ao Senhor, como o Senhor supremo da sua vida. Satanás, quando tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele diz assim: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra, eu vou te dar tudo aquilo que você almeja como um momento de vitória, de conquista. E ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Falando deste local devido, que é o local devido de Deus na nossa vida, na nossa história. No capítulo 7, no verso 6, diz assim: que congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel naquele local, naquele momento. O que a palavra de Deus diz? Que eles estavam juntos, congregando juntos naquele local, ouvindo a orientação que vem da parte de Deus. E eles tiram água e eles derramam água perante o Senhor. A água simboliza a palavra de Deus, a palavra que limpa, que nos purifica de uma maneira tremenda. Lá em João capítulo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, que nos limpa, que nos purifica de uma maneira tremenda. E ele diz ali naquele momento que aquele povo estava disposto a realmente se colocar diante do Senhor e cumprir aquilo que Deus estava estabelecendo. E o Senhor disse para eles: agora é momento de posicionamento, que haja jejum, que haja oração, que haja um coração disposto a se colocar diante do Senhor, diante dele, para que ele possa agir. Diz a palavra de Deus que eles jejuaram aquele dia e ali eles abriram o coração. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós apresentamos diante de Deus a nossa vida, nós tiramos o foco do outro.
nós colocamos o foco em nós, na nossa vida. E eu fico imaginando que naquele momento, muitas pessoas haviam pecado, muitas pessoas tinham sido motivos de engano, engodo no meio do povo de Deus, e alguns até poderiam culpar alguns dos irmãos ali presentes, mas naquele momento, o povo se apresenta diante de Deus, e o genuíno arrependimento começa na nossa vida, no nosso interior, no interior do nosso coração, quando nós, de uma maneira única, particular, nos colocamos diante dele, dizemos: Senhor, nós pecamos, fui eu que pequei, eu quero me acertar diante do Senhor. Quando você deixa de tirar, você tira o foco do seu irmão, você tira o foco daquele que está próximo a você ou envolvido em toda aquela situação, e você coloca o foco na sua vida. E era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, levando aquele povo a este momento de acerto, a esse momento onde o Senhor queria santificá-los, limpá-los de uma maneira tremenda. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 26, o Senhor dizendo sobre a igreja, ele diz assim, que o Senhor a santificou para purificá-la com a lavagem da água pela palavra. É a palavra que vai limpar profundamente o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, por isso que Deus nos orienta através da sua palavra. Medita nela de dia e de noite, para que te vá bem, para que faça prosperar o teu caminho, e tão prudentemente você possa se conduzir. Não te mandei eu? E aí Deus repete de novo. Então é interessante quando nós temos esse hábito de nós colocarmos a palavra de Deus como regra de fé e prática na nossa vida diária. E naqueles momentos que você está lendo a palavra, meditando a palavra, parece que ela não está cumprindo aquele papel que é devido, meu irmão, mas está cumprindo, porque no momento certo, ela vai se revelar de uma maneira tremenda no seu coração, e ela vai falar de uma maneira tão clara no teu coração, que você não vai ter dúvidas. Deus vai estar falando no teu coração, nutrindo você com aquela palavra devida para aquele momento. É como se nós estivéssemos nos alimentando a cada dia. Você se alimenta hoje para estar em pé ou vivo amanhã, porque decorrente daquilo que você se alimenta, aquilo vai te fortalecer, aquilo vai te fortalecer o teu físico, vai te dar forças para você estar em pé diante do combate. Muitos caem diante do combate porque tentam lutar muitas vezes, ou tentam se fortalecer muitas vezes, quando o combate está instaurado. E naquela hora do combate, meu irmão, para colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que nós aprendemos. Por isso que é necessário, meu amado irmão, que essa prática em meditar na palavra de Deus, em ter a palavra de Deus como regra, de fé em prática na sua vida, tem que ser algo diário, tem que ser algo que alimente o teu coração, que fortaleça a tua vida, porque a palavra de Deus diz: a palavra que nos santifica é a verdade, e a palavra que nos santifica, que é a verdade, é a palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. Então, onde está a mentira, onde está o engano, meu irmão, tem que sair. Então é momento de nós nos colocarmos diante de Deus, porque quando nós somos confrontados com essa palavra, com a palavra de Deus na nossa vida, algo tem que ocorrer. Então Ebenezer, ele se torna neste momento um lugar estabelecido por Deus como lugar de arrependimento, um lugar de mudança de vida, de mudança, meu amado irmão. E eu tenho certeza que neste momento de arrependimento, de mudança, a tristeza vai vir ao seu coração. Mas é interessante porque a tristeza que vem decorrente, né, desse momento de confissão, deste momento de acerto, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 10, assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela opera morte. A tristeza, segundo Deus, opera
arrependimento, mudança. Mudança, meu amado irmão. O que Deus estava fazendo ali, no meio daquele povo, naquele momento em que eles foram afligidos, naquele momento que a arca de Deus, a glória de Deus é retirada do meio do povo, e o povo passa por um momento de aflição, de opressão, por mais de 20 anos. Tudo Deus tinha um plano, um propósito. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele quer te levar ao local da vitória, o local do acerto, da mudança de mente, como nós falamos, metanoia, mudança de mente. A segunda coisa que eu vejo em Ebenezer aqui, que também em Ebenezer tem que ser o local onde nós temos que enfrentar os nossos inimigos. Temos que enfrentar os inimigos que vêm para tentar matar, roubar e destruir. Então o lugar de derrota pode se tornar também um lugar de grandes vitórias, de grandes conquistas. No capítulo 7 de 1 Samuel, no verso de número 7 a 10, diz assim: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aquele momento era um momento de confronto, é um momento ao qual o inimigo se levantou realmente para matar, roubar e destruir. Esta é a política dele. Ele vem para matar, vem para roubar, vem para destruir. Mas diz a palavra de Deus que naquele momento que o povo se apresenta diante de Deus, que naquele local eles identificam que o inimigo estava vindo de encontro a eles, eles vão diante do profeta Samuel, e Samuel, como aquele que era o representante de Deus, o sacerdote do Senhor ali, o que ele faz? Ele apresenta o sacrifício. Não adianta você querer ir para o campo de batalha e conquistar a vitória, se você não tiver a marca do Cordeiro, se você não tiver o sacrifício do Cordeiro sobre a sua vida, o sacrifício que foi consumado por nós, ali na cruz do Calvário, meu amado irmão, porque se você for na sua condição humana, a derrota virá, e foi isso que Samuel estava dizendo ao povo. Então agora é momento, nós vamos orar, nós vamos interceder por vocês neste momento. E o que eu vou fazer? Diz que a palavra de Deus diz assim, que ele foi, pegou um animal, ofereceu em holocausto e apresentou este sacrifício diante do Senhor. E diz a palavra de Deus que naquele momento que ele oferecia o sacrifício, o Senhor estava recebendo aquele sacrifício com louvor, com gratidão, e diz assim: mas trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os atemorizou. A palavra de Deus diz no Salmo 29, no verso 3, assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, a voz do Senhor faz tremer o deserto, e no seu templo todos dizem glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. E se você ler o Salmo de número 29, você vai ver por várias vezes esse termo, a voz do Senhor troveja, o Deus da glória troveja com poder
e grande glória. O Senhor Todo-Poderoso. Diz a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 19, no verso 17, que Moisés levou o povo para fora do arraial, e ao encontro de Deus, e se puseram diante do monte Sinai, e todo o povo estava ali diante daquele monte, e o monte Sinai fumegava, diz a palavra de Deus, porque o Senhor descera com fogo, meu amado irmão. E quando o Senhor desce com fogo, Ele vem, meu amado irmão, com poder e grande glória, para combater, amado irmão, aquele que é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, que vem para matar, roubar e destruir. Então Ebenezer também é este local de confronto, meu amado irmão. É o local onde Deus vai te tirar dessa zona de conforto para o confronto a qual você tem que ter com o inimigo, não nas suas forças. Nós vamos combatê-lo como diz a palavra de Deus, como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este Deus que do seu templo Ele diz glória, este Deus que do seu templo Ele troveja e faz tremer todo o deserto. Eu não sei se esse momento a qual você esteja passando, talvez seja esse momento de deserto, esse momento de sequidão, esse momento que você olha e vê como momento de derrota, mas Deus está te levando ao momento da grande vitória, da vitória a qual o inimigo será enviado para longe, para vários outros lugares. Diz a palavra de Deus que ele vai fugir lá no Deuteronômio capítulo 28, é muito legal esse verso, capítulo 28, Deuteronômio, no verso de número 7, diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares as tuas mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Ainda que o inimigo venha por um caminho, por 7, ele vai bater em retirada. Isso que nós temos que ter essa certeza, meu amado irmão. O local do confronto ali, Ebenezer, é este local em que nós vamos estar, amado, lutando, combatendo, como diz a palavra de Deus. As nossas lutas, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Lá em Efésios capítulo 6, assim, mas é contra principados e potestades, contra hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero que você se prepare, quero que você entenda que nós estamos num combate. Você está num combate na tua casa, na rua, nos dias atuais, no teu serviço. É um combate onde Deus quer ir com você, mas quer vencer juntamente com você. Diz a palavra de Deus no capítulo de 1 Samuel, capítulo 7, no verso 13, assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto fora a mão do Senhor contra os filisteus. Foi o Senhor que concedeu a vitória. Por isso que o inimigo nunca mais se levantou e afrontou ali o povo de Israel. Quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. Não é na tua força, não é na força do teu braço, mas é no Senhor. É esse Senhor forte e poderoso que quer fazer com que Ebenezer seja o lugar onde até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele quer nos conduzir à vitória. Ebenezer também é um lugar onde Deus tem algo a mais para as nossas vidas. Terceira coisa que eu quero falar com você: o lugar onde Deus tem algo a mais para as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 7, no verso 1 e 2 diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram
que chegaram até 20 anos. Já imaginou isso? 20 anos. Foi transportada a arca, tirada lá do meio dos filisteus, ficaram ali 20 anos naquele local, na casa de um homem ali, naquele local em Kiriat Jearim. E diz a palavra de Deus, agora indo lá para 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 1 a 5, diz assim, que Davi, ele teve conselho com os capitães, com aqueles que eram os líderes ali da nação, com os príncipes, e eles disseram assim: enviemos depressa mensageiro aos nossos irmãos, aos sacerdotes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, que está em Kiriat Jearim. Então Davi se propôs a trazer a arca do Senhor, que durante 20 anos esteve ali naquele local, esteve ali, e ele queria trazer de volta para Jerusalém, a arca que fora tomada lá atrás, a glória, ele queria trazer a glória de novo para dentro da nação, ali dentro do povo. E diz a palavra de Deus em primeiro livro de Crônicas 13, 7 a 10, diz assim, que eles levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá guiavam o carro. Estendeu a mão este homem, Uzá, a sua mão na arca, porque os bois tropeçaram, e Deus o feriu, e Davi se encheu de tristeza. Davi temeu ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a casa de Davi, porém a fez retirar-se à casa de Obed-edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo o que tinha. A arca deveria ser trazida de volta a Israel, e Deus tinha dado toda uma orientação de vida. A arca tinha do lado, tinha argolas, e naquelas argolas eles colocavam ali um local devido para que eles pudessem carregá-las no ombro. O sacerdote deveria carregar aquela arca, segundo a regra, aquilo que Deus havia determinado. Então o que Deus determinou, meu irmão, não mude, porque você vai trazer consequência drástica sobre a sua vida, sobre a sua família. E este homem, Uzá, pagou com a própria vida, porque de repente eles falaram assim: nós precisamos obedecer a ordem do rei, certo, obedecer a ordem do rei, mas segundo aquilo que o rei maior, soberano, havia determinado, que eles deveriam trazer dentro, de um comando devido. Colocarei ali naquelas argolas um pau, e aquele pau deveria ter 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, levando a arca. Só que de repente eles criaram um meio talvez mais cômodo ou mais fácil para transportá-la, e de repente aquele carro começou a se movimentar e a arca ia cair. Um homem, Uzá, tentou segurá-lo, tentou fazer algo na boa intenção, mas a boa intenção dele fez com que ele perdesse a sua vida. Isso fez com que o rei Davi temesse muito ao Senhor. Algo estava errado. Então o que ele fez? Ordenou que aquela arca fosse colocada ali, naquela casa de um dos familiares ali, e caiu nessa casa de Obed-edom. E durante 3 meses, a arca de Deus, ou a presença de Deus, esteve ali naquela casa, na casa de Obed-edom. Então Ebenezer também é o lugar onde Deus quer fazer algo a mais nas nossas vidas. Deus queria fazer algo a mais na vida deste Obed-edom. Deus queria fazer algo a mais na vida deste homem. E a palavra de Deus diz que durante aqueles 3 meses, o Senhor abençoou tremendamente a Obed-edom, a sua casa, a sua família, porque aonde há a glória do Senhor, onde há a bênção de Deus, meu amado irmão, as coisas acontecem.
Aonde a bênção de Deus, onde você colocar as tuas mãos, diz a palavra de Deus, o Senhor vai abençoar. Onde tu colocares os teus pés, o Senhor vai abençoar, porque o segredo é a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, meu amado irmão. Porque a palavra de Deus é assim: e tudo quanto colocares as tuas mãos, o Senhor abençoará. Bendito serás na tua casa, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, aonde quer que o Senhor te levar, você vai ser abençoado, meu amado irmão. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Se a bênção de Deus está na sua vida, aonde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar. A bênção de Deus vai te acompanhar. Mas o contrário também, porque se você ler em Deuteronômio 28, do 1 até o 14, fala das bênçãos de Deus, a bênção que acompanha, a bênção que está presente, mas do 14 em diante, do 15 em diante, até o final do capítulo 28 do Deuteronômio, diz assim: maldito serás quando não obedeceres. E aí ele começa a dizer algo terrível, começa a falar dessa maldição que também acompanha. Então eu quero que você entenda, quando Obed-Edom viu que a arca estava na casa dele, ele viu o privilégio de ter ali a presença do Senhor na sua vida, e tinha certeza de que algo a mais poderia ocorrer. Ele queria algo a mais, e Deus tinha algo a mais para a sua vida. Aquele local que era Ebenezer, que se tornou um local realmente de vergonha, de luta, de tristeza, porque a arca tinha sido tomada naquele momento, mas Deus agora neste momento estava restaurando, tornando Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, um local de glória, um local de algo a mais também para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz no livro de primeiro livro de Crônicas, na sequência, no capítulo 15, no verso de 1 a 3, assim, que preparou lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar. E o verso 12 a 15 diz assim: disse-lhes: vós sois os chefes entre todos os levitas, santificai, para que faça subir a arca do Senhor Deus de Israel do lugar que vos tenho preparados. E os filhos de Israel, os filhos dos levitas, trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor havia dito. Amém? Então eles estavam agora cumprindo aquilo que Deus havia determinado. E quando há obediência e cumprimento daquilo que Deus estava ordenando, a bênção ela acompanha. E a palavra de Deus diz na sequência, no capítulo de 1 Crônicas 15, no verso 17 e 18, diz assim: e ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e com ele seus irmãos, os da segunda ordem, que estavam que eram levantados também para estar ajudando, né, em toda a preparação do culto ao Senhor. E esses da segunda ordem, que estavam ali prontos para servir ao Senhor, do segundo turno, estavam entre eles quem? Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. De repente, aquele homem que durante 3 meses teve a arca do Senhor na sua casa, se tornou agora alguém que estava agora a serviço do Senhor, como porteiro, como atalaia, como aquele que estava pronto a servir ao Senhor. E ele sabia que Deus tinha algo mais para a vida dele. E eu quero que você tenha isso no seu coração. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida ministerial. Deus tem mais para a sua vida profissional, porque aonde você for, o Senhor vai ser levantado também de uma maneira tremenda, meu amado irmão. Deus tem algo mais. E aquele homem tomou posse disso na sua vida. E ele estava ali agora, próximo, servindo ao Senhor, como porteiro dali do local onde o povo estava pronto para ordenar o culto, o louvor a Deus. E lá em 1 Crônicas agora 16, no verso 37 e 38, diz assim, que Davi deixou ali, diante da arca do Senhor, deixou um homem responsável, que era o líder do louvor, naquela época era Asaf,
e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara a cada dia. Mas a palavra de Deus diz assim: mas a seus irmãos, mas a Obed-edom com os seus irmãos, em número de 68. Então ele pegou a bênção que estava sobre a vida de Obed-edom, foi também passada aos demais. Foi também passada aos demais membros da sua família. Quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. Deus te abençoa, mas não é algo egoísta só para você, não. Deus te abençoa para que você seja bênção também onde Deus tem te colocado, entre os seus familiares, para que você seja bênção sobre a sua vida. Obed-edom entendeu isso, ele era bênção nas mãos de Deus, mas os seus irmãos, aqueles que estavam próximos a ele, também eram abençoados de uma maneira tremenda. E Davi ordenou que eles estivessem ali com o porteiro, servindo ao Senhor. Então não perca a oportunidade. Obed-edom não perdeu a oportunidade, porque Ebenezer é o lugar onde Deus tem algo mais para as nossas vidas. O momento que você está passando talvez seja um momento de adversidade, um momento de uma aparente derrota, mas meu irmão, Deus tem o controle. O que Deus está te ensinando neste momento de aparente derrota, Deus tem algo mais. Deus tem algo mais para a sua vida. E diz a palavra de Deus em 1 Crônica 16, 1 a 5, diz assim, que eles, trazendo a arca, pois a arca de Deus, a puseram no meio da tenda de Davi, que Davi tinha armado, e ofereceram sacrifícios a Deus, e pôs perante a arca do Senhor alguns levitas por ministros, para louvarem e celebrarem ao Senhor. E de novo aí estava Asaf, o chefe, o levita chefe ali, que administrava o louvor na casa do Senhor. E quem estava junto? Obed-edom e Jeiel, com os alaúdes e com as harpas. O homem não se contentou apenas estar como alguém aparentemente num ponto estratégico, de que era a entrada ali da tenda da congregação. Não, ele queria estar no lugar mais próximo, ele queria servir ao Senhor com o coração disposto, ele queria estar no local da adoração, do louvor. Meu amado irmão, não é ruim você querer mais de Deus. Eu quero que você queira mais de Deus, eu quero que você possa ter na sua vida mais de Deus, porque Ebenezer é o lugar onde Deus tem algo a mais para as nossas vidas, e Deus tinha algo a mais para a vida deste homem. E diz a palavra de Deus e da sua família, 1 Crônicas também 15, 21, diz assim: a Obed-edom com harpas em voz de baixo para conduzir o cântico. O homem estava servindo ao Senhor. Tudo isso por quê? Porque em um dado momento, quando a arca estava sendo transportada para Jerusalém, o rei temeu, porque alguém de uma maneira inconsequente foi ceifado por desobediência. O rei esperou o momento certo para trazer a arca até Jerusalém. A arca é transportada e deixada durante 3 meses na casa deste homem, Obed-edom. E este homem aproveitou a oportunidade, porque a presença de Deus estava ali na sua casa. A presença de Deus estava na casa deste homem, e este homem foi galgando degraus, passo a passo, momento após momento, e Deus foi agindo na vida deste homem. E lá em 1 Crônicas também, 26, no verso 4 e 6, diz assim: e os filhos de Obed-edom foram. Aí começam a dar a relação dos filhos dele. Tiveram vários filhos, Semaia, Josabade, e aí começa a relatar o nome de todos os filhos deles. E aí diz assim, no verso 8, diz assim: porque Deus os tinha abençoado. Todos estes foram filhos de Obed-edom, homem valente de força para o ministério. Amém? Ele não era somente abençoado, mas ele era abençoador. Abençoador onde ele estava. Em primeiro lugar, seja bênção na tua casa, seja bênção entre os teus, meu amado irmão. Se isso não está acontecendo, algo de errado está acontecendo.
Seja a bênção onde Deus tem te colocado, no teu trabalho. Eu vou sair desse trabalho, esse trabalho é do inferno, o diabo está me atentando, está fazendo, meu irmão, é momento de você se posicionar, é aí que Deus quer te abençoar. Seja o melhor profissional onde Deus tem te colocado, glorifique a Deus através dos dons e talentos que Deus tem te dado. Combata, porque Ebenezer também é o lugar onde Deus tem algo a mais para as nossas vidas. Não é só um momento de bonança, um momento de alegria, não, mas um momento do combate, onde o nosso caráter é forjado pelo Senhor de uma maneira tremenda. É na hora do combate. Eu quero que você tenha isso no seu coração. E este homem, ele experimentou cada momento como um momento de oportunidade. Eu sempre fui agir dessa maneira. Eu sempre busquei as oportunidades, não pegando as oportunidades dos outros, de maneira nenhuma, mas querendo ser o melhor, onde Deus estava me colocando. E muitas vezes estava fazendo coisas que eu não gostava de fazer, mas eu falei, Deus, eu quero ser o melhor, onde o Senhor tem me colocado. E da mesma forma, eu sei que muitos estão aqui, vivendo um momento onde você acha que você está no lugar errado, no momento errado, e você está triste, e você está desanimado. Eu quero que você se coloque diante de Deus, porque o Deus que te colocou ali, é o Deus que tem poder, autoridade, para fazer muito mais além do que você possa pensar e imaginar. É o Deus que troveja e faz com poder e autoridade, algo de sobrenatural, porque Ebenezer também é o lugar onde Deus tem algo a mais para a nossa vida, tem algo a mais. E este homem não se contentou apenas estar ali, naquele momento, perto da porta da adoração, não, ele entrou mais e mais, no santo do santo, no lugar da adoração, no lugar do louvor, meu amado irmão. E diz a palavra de Deus que esse homem se tornou um homem valente, um homem que tinha força para o ministério a qual Deus estava colocando na mão dele. E diz a palavra de Deus em 1 Crônicas 26, na sequência, no verso 12 e 13, diz assim: e desses que se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, para ministrarem na casa do Senhor, e lançaram sorte para cada porta, e a Obed-edom, diz lá no verso de número 15, a porta do sul, e aos seus filhos, a casa das tesourarias, ou das finanças. De repente esse homem sai do local de um anonimato tremendo e é colocado para cuidar das finanças da casa do Senhor. Deus estava trabalhando na vida daquele homem e ele foi fiel. Seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus tem poder para te colocar. Seja fiel no pouco, diz a palavra de Deus, e Ele vai te colocar no local maior. Deus quer nos levar para o caminho sobremodos excelente. Ebenezer é apenas um ponto de partida. Um ponto de partida que Deus quer realizar grandes coisas nas nossas vidas. Assim será na nossa família, assim será na nossa vida, assim como foi na vida de Obed-edom. Quando ele abre a porta para que a arca do Senhor entre na sua casa, a glória do Senhor adentrou, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, é o Senhor poderoso nas batalhas. Eu quero orar com você. Talvez você esteja vivendo um momento de aflição, um momento de luta, um momento de combate, um momento em que o inimigo tem tentado se prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua história, mas Deus quer tornar este momento um momento de vitória, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus. Eu quero que você coloque a tua vida e você tenha no teu coração esse sentimento, que é o primeiro sentimento que vai mover toda essa ação sobrenatural de Deus, esse sentimento de gratidão a Deus. Gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Ainda que numa aparente derrota, Deus tem cuidado, porque Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando no seu interior. E a palavra de Deus diz assim, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos.
que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Eu sei que Deus tem algo a mais para a sua vida, que Deus quer tornar este momento de luta e de combate um momento também de grandes conquistas, de algo a mais na sua vida, como foi na vida de Obed-edom, como foi na vida daquele que se colocou diante do Senhor para servi-lo com temor e tremor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu quero orar com você. Se você está neste momento, nessa encruzilhada de combate, eu quero orar com você. Eu quero me colocar em oração pela sua vida. Fique em pé no seu lugar. Nós queremos orar nessa hora. Nós queremos apresentar diante de Deus a tua vida. E eu sei que Deus tem algo a mais para te ensinar em todo este momento. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. Porque aquele que começou a boa obra, Deus começou algo na sua vida. E diz a palavra de Deus que Ele é poderoso para completá-la sobre a sua vida. E eu quero que você venha aqui à frente, e nós vamos numa atitude de confissão, de posicionamento. Seja um momento de entrega, um momento de posicionamento, dizendo: Deus, eu estou vivendo este momento, e eu quero que este momento, Deus, que aparentemente é um momento de derrota, se torne um momento de adoração, de louvor. O momento como Ebenezer se tornou. Até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor veio de uma maneira tremenda. Eu gostaria que você ficou em pé. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de apresentar diante de Deus a sua vida, o seu coração nessa hora, porque eu creio que o Senhor pode fazer muito mais além. Que essa semana, com certeza, será uma semana de vitória, de algo a mais, do mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, aonde Deus tem te colocado. Senhor, eu quero colocar essas vidas diante do teu altar, Deus, que estão declarando nesta hora, Deus, que estão diante deste local, este local de combate, Senhor. Ebenezer tem se tornado este local de combate, Senhor, mas Deus, vá com eles, Deus, com poder e com autoridade, trazendo, Senhor Deus amado, acertos, trazendo, Senhor Deus amado, cura, trazendo restauração, Senhor, posicionamento de um genuíno posicionamento de arrependimento, Senhor, sobre este coração, Senhor, que toda ação do inimigo, Senhor, bata em retirada, que este que tem levantado, Senhor, para tentar trazer tristeza sobre este coração, eu repreendo agora e ordeno: bata em retirada, vai bater em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Este espírito de engano que tem tentado de todas as formas, Senhor, trazer transtorno, Senhor, angústia e tristeza, bata em retirada agora, Senhor. Toca neste coração, Senhor, toca nesta vida, Deus. Oh Deus, eu não tenho este poder de estar tocando nas vidas e de mudar, mas Tu tens, Deus, Tu tens, Deus amado. Ah Deus, os cantos, Deus amado, mais longínquos deste local de culto, de adoração, toca, Senhor, toca com poder e com autoridade, Senhor. Transforma, Senhor, esta aparente derrota, Senhor, num momento, Senhor Deus, de grande vitória, Senhor. Que Ebenezer possa se tornar, Senhor, como se tornou para o povo de Israel naquele momento, Senhor, um local, Senhor, um local de gratidão, de louvor, Senhor, onde o Senhor, Deus amado, o Senhor de uma maneira tão gostosa se apresentou ali dizendo: eu sou o Senhor que tem ajudado até
este momento. É Deus que tem te ajudado até este momento. É Deus que tem te ajudado até este momento. É o Deus forte, é o Deus poderoso nas batalhas. É o Deus forte, é o Deus poderoso nas batalhas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer, Senhor, como um momento de derrota, ele bate em retirada, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que Ebenezer se torne, Senhor, um momento, Senhor, de grandes conquistas, Senhor, sobre esta vida, sobre este lar, Senhor, sobre este coração, Senhor, aflito, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. O Deus que começa algo novo é um Deus que faz muito mais além do que apenas uma mudança de um final de ano para um novo ano. É um Deus que começa algo novo nas nossas vidas, e cada dia é um dia de começo. Eu lembro que eu comecei algo no final do mês de setembro. Eu determinei no meu coração que eu precisava mudar alguns hábitos na minha vida na questão alimentar, e eu entrei, foi uma luta, mas eu entrei num combate, meu amado irmão, e Deus começou a mudar o meu físico, na minha alimentação, mudou algumas coisas, mas mudou muito mais lá dentro, na minha mente. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Não deixe para o ano que vem, o ano que vem eu vou começar algo novo, e algo novo vai acontecer na minha vida. Não, começa hoje. Hoje Deus começa algo novo na sua vida. Hoje Deus começa um Ebenezer, algo novo, um momento de algo novo, de algo sobrenatural. Fazer como aquele homem, Obed-Edom. Durante 20 anos a arca esteve num local, numa casa, que a Bíblia relata que estava numa casa durante 20 anos, e não mudou nada naquela casa. Mas a casa de Obed-Edom ficou 3 meses, e aquele homem não perdeu a oportunidade de ser abençoado, porque a arca de Deus simboliza a presença de Deus, a glória de Deus. E ele falou: Deus, eu quero ser abençoado, e eu vou ser abençoado. Eu quero que essa semana você possa realmente ler esse texto, se deleitar nesse texto e ver a ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida, crendo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A cada dia é um dia onde a tua fé vai ser motivada, onde você vai ser motivado a tomar decisões num posicionamento de fé, em nome de Jesus, a perdoar numa decisão de fé. Você não vai estar sentindo nada, mas você vai perdoar. Você vai decidir amar, e você vai amar, vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Você vai pedir perdão, não porque você está sentindo nada, mas Deus, de uma maneira sobrenatural, vai vir sobre a sua vida, quebrando cadeias e grilhões que aprisionam mentes e coração, em nome de Jesus. É uma semana de mudança, e eu quero te incentivar a colocar isso como um alvo nessa semana. A Tiliana falou de um pote da gratidão, que você possa abrir esse pote e você possa relatar grandes coisas que Deus vai estar fazendo na sua vida nessa semana. Mas não nessa semana, nós temos 51 semanas ainda à frente para concluir todo este ano de 2018. Deus tem algo novo para você a cada dia. Amém? Deus abençoe. Vai no seu lugar.